Como andam as nossas orações? Pelo que oramos tanto? Eu estava dando uma olhada aqui nesse livro, que é Orando para Obter Resultados, de Kenneth Hagin, e meditando nas orações de Paulo, o apóstolo Paulo. Nós passamos tanto tempo orando, pedindo coisas, entregando problemas a Deus, e tá tudo bem orar, porque a Bíblia manda orarmos, fazer conhecidas, não que Ele não conheça, Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que está nos afligindo, aquilo que precisamos, né? E Jesus nos ensinou um modelo de oração, Pai Nosso. É para lembrar que Ele não é Pai só meu, né? E muitas vezes as nossas orações são egoístas. Será? A gente vai ver pela Bíblia versículos que nos chamam a atenção pelo que estamos orando. Orando pela vontade de Deus ou orando apenas pela nossa vontade? Eu quero começar aqui no livro de Efésios, está anotado aqui no livrinho, Efésios 1, 16 ao 23, mas eu vou ler só um pouquinho aqui. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele orava pelos seus irmãos. Para quê? Para que ele orava? Para que Deus de nosso Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento dele, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do entendimento. Os olhos estão aqui dentro, do entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eita glória! A gente precisa orar pelos nossos irmãos e por nós mesmos, para que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa entender o nosso chamado, por que estamos aqui, para que fomos chamados, a esperança da glória. Aleluia! Nós precisamos orar por espírito de sabedoria e revelação. Precisamos ativar a sabedoria de Deus em nós, para saber o que realmente importa nessa vida. Estamos tão apegados às coisas materiais, estamos tão apegados aos nossos sofrimentos, às coisas do cotidiano. E quem sabe que estamos potencializando essas coisas, porque se nós atentássemos para o que realmente importa, a gente tiraria o foco das enfermidades, tiraria o foco dos problemas em geral, que muitas vezes a solução está bem na ponta do nosso nariz, ou na nossa boca, abaixo do nariz, na nossa boca. Nós falamos coisas sem pensar, nós oramos de forma automática, nós, por desencargo de consciência, oramos pelos nossos irmãos. Senhor, cura fulano, cura ciclano, abre porta de emprego. Mas que tal se nós aprendêssemos com o apóstolo Paulo a orar? Deus, ilumina o entendimento para que ele possa entender, de acordo com a tua sabedoria, qual é o lugar que o Senhor tem para essa pessoa, o que ela pode fazer lá. Porque para tudo há um propósito e há um tempo. E eu sempre falo que não nascemos aleatoriamente, nascemos por um propósito. Então temos mais coisas aqui, né, que nós podemos meditar. Porque nós precisamos, aí diz assim, ó, a fim de crescer espiritualmente, o indivíduo deve alcançar e ajudar outras vidas sem se colocar em primeiro lugar. Às vezes a gente olha tanto para a gente e esquece de olhar o outro, quando na verdade estamos aqui para viver um coletivo, um ajudando o outro. Para isso, o mandamento é: ama
a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. No fundo, tudo começa comigo. Porque para amar a Deus, eu tenho que me amar, cuidar de mim. Porque foi Deus que me fez, Ele me deu essa vida, Ele me deu os dias de vida para que eu possa viver essa experiência humana aqui na Terra. Mas aleatoriamente, deixa a vida levar, vida leva os outros, eu não, né? Então a gente precisa pensar direito na nossa vida. Nós precisamos entender, veja só, a outra oração, em 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça, olha bem, vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós, glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja, ele orava para que nós, aqueles que estavam orando, fosse digno da sua vocação. Você tem uma vocação, eu tenho uma vocação, mas eu preciso ser digna dessa vocação. O próprio apóstolo Paulo, em outra passagem, ele disse que eu corro a carreira, mas eu tenho que ter cuidado, né? Isso é com a minha tradução aqui. Eu tenho que ter cuidado para que não seja pego naquilo que eu ensino. Eu ensino uma coisa e ser pego naquilo que eu ensino fazendo diferente. Nós somos uma literatura viva. Nós precisamos ser a carta de Deus. Nós somos carta de Deus. Precisamos meditar nisso. Nós somos carta. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Lá em 2 Coríntios 5, 17, ele diz que nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em outra passagem ele diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você está fazendo as obras de Cristo. O que Jesus faria no seu lugar, como Jesus agiria no meu lugar. A gente é uma carta. Como é que a gente está apresentando Jesus a esse mundo? Como é que a gente está vivendo a nossa vida para a glória de Deus ou preocupada com os nossos próprios problemas, com as picuinhas do dia a dia? Nós precisamos atentar para isso. Aí aqui em Filipenses 1:9 ele diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O amor de Deus aumente, eita Deus, mais e mais em pleno conhecimento. A gente precisa crescer, como disse o apóstolo, acho que foi Pedro, na carta, disse, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Nós precisamos crescer no conhecimento. Jesus disse, vocês erram. Vocês erram por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. A gente nem conhece direito e nem busca conhecer o poder de Deus. Deus, através do profeta Oséias, eu gosto de lembrar isso para mim mesma. Ele disse, o meu povo está sendo destruído, perecendo, por não buscar conhecimento. A falta desse conhecimento, porque o conhecimento está em todo lugar. Hoje, principalmente naquela época, aqui em casa tem várias Bíblias. Naquela época eles não tinham, não era todo mundo que tinha o rolo da Escritura. Então hoje nós temos fartura da palavra, do conhecimento, dos ensinamentos, mas também toda a percepção. Nós temos que estar atentos para perceber. Perceber o quê? Perceber o que vem de Deus, perceber o que vem do maligno, perceber o que faz parte da carne. Nós estamos na carne, também temos os desejos, as concupiscências da carne, os desejos da carne,
que puxam para o pecado. Mas nós temos o Espírito, e temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós para nos dirigir através do nosso Espírito. Ele nos guia, dizendo o que é certo, o que é errado, porque todos nós temos uma campainha chamada consciência. E essa consciência, ela dá um pi quando estamos indo na rota errada. Quando estamos reclamando, a gente sabe que está errado, mas faz. Quando estamos indo para o pecado, Deus não se agrada disso, mas a gente vai. Mas quando é para orar, quando é para ler a Bíblia, quando é para parar um pouco e pensar, Deus, eu quero a tua instrução, a gente nem tem tempo, porque se distrai o tempo todo. Mas nós precisamos aprender a orar, a oração correta, pedir a Deus as coisas necessárias. Sim, que o alimento é necessário para essa vida, esse corpo. E Jesus disse, não ande ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe todas essas coisas. Mas, 6:33 de Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente parar de se preocupar com as coisas dessa vida e atentar mais, como o próprio apóstolo Paulo, ele disse, pensai nas coisas que são do alto. Se tem alguma boa fama, se puxa para Deus, se é coisa boa, se é justo, se é útil, nisso pensai. A gente olha o tempo todo para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego, e também ajuda um pouquinho no ego dos outros. Mas vamos orar pela coisa certa. Aprender para que o Senhor nos encha mais e mais, aumente o amor dentro de nós. Porque o amor de Deus, está escrito lá em Romanos, não lembro agora o número, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Já foi, é passado. Ele já derramou. Agora, o que é que a gente faz? O que é que a gente está fazendo com esse amor que já foi derramado em nossos corações? Nós precisamos fazer alguma coisa. Exercitar o amor, viver o amor, espalhar o amor. E o que é o amor? É perdoar também. Eu nem estava pensando, não estava lembrando disso. Mas perdoar. Muitas vezes atrasamos as nossas bênçãos, atrasamos os processos da nossa vida, porque agarramos-nos ao que alguém fez, ao que alguém falou, ao que alguém deixou de fazer por nós. Quando temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, maravilhoso, cuidando de nós, Ele já fez o que Ele tinha para fazer. Ele me fez, Ele fez você. Então, se Ele nos fez, Ele está agora aguardando que a gente faça o que tem que ser feito. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É bom a gente lembrar disso. Deus é Espírito. Então, existe um mundo espiritual. Existe um mundo físico, é esse que eu estou aqui me movendo, você está me vendo, embora de longe, você está me vendo, falando, você sabe que essa voz, esse som está saindo desta boca, mas existe um mundo espiritual, e se a gente não atentar para isso, fica difícil, porque a Bíblia fala lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e quantas vezes nós travamos lutas com nosso irmão, com alguém que até a gente sabe que faz bem pra gente, mas por um momento escorregou. E até Pedro, certa vez Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Não era Pedro que ele estava chamando de Satanás, era a influência que estava agindo através de Pedro. Pedro, com pena de Jesus passar pelo sacrifício da morte, mas Jesus disse, é preciso que eu morra, porque se eu não morrer, vocês não vão nascer. Ele era o unigênito Filho de Deus, mas ele tornou-se, pela sua morte e ressurreição, ele tornou-se o primogênito, para que eu e você
fosse os outros. Ele é o primogênito, nosso irmão mais velho, primeiro. Assim nós, feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas precisamos viver aquilo que temos direito, que fomos chamados para viver. Não essa vidinha pequena, come, dorme, acorda, come, faz necessidade fisiológica, vai dormir, e os outros que se virem com a sua dor. Vamos fazer alguma coisa. Começar a orar do jeito certo. Aumenta a minha capacidade para eu fazer. Porque capacidade nós já temos. Ele colocou em nós o seu Espírito, a sua graça capacitadora. A graça de Deus é capacitadora. Não tem nada que eu não possa fazer, e você também. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode. Agora vamos entender. Eu já expliquei em outro vídeo. Não é poder o que eu quiser, qualquer coisa, fazer do jeito que eu quiser. É poder estar em abundância, é poder estar na fartura, é poder estar na escassez, é poder estar diante de um adversário, é poder exercitar o poder que está depositado em nós. É esse poder. Eu posso vencer o inimigo em Cristo. Eu posso vencer os meus medos em Cristo. Eu posso vencer qualquer dificuldade em Cristo, porque temos as ferramentas. Ele já nos deu. Mas o amor é o principal. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos, ainda que eu dê tudo que eu tiver, a minha riqueza aos pobres, mas se eu não tiver o amor, de nada vale. Então, precisamos exercitar o amor. Precisamos orar pelas coisas certas. Vamos despertar para orar pela coisa certa. Pedir a Deus sabedoria para que nós possamos agir conforme a sua vontade. Seja feita a sua vontade na minha vida, na minha família, na vida dos meus amigos, na vida daqueles que eu estou orando. Seja feita a tua vontade, como é feita no céu. Boa, agradável e perfeita. Mas vamos atentar para o que realmente importa, né? E assim, só para finalizar, Efésios, que eu estava lendo, o qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. A grandeza do poder de Deus já está sobre nós, os que cremos. Você crê? Então, você tem o poder de Deus. Então, levanta a cabeça, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Começa a orar do jeito certo, seja cheio de sabedoria, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essas palavras, compartilha para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão me assistindo nesse momento, por todos que chegaram até aqui no final desse vídeo, para que o Senhor ilumine os olhos do entendimento, para que o Senhor dê sabedoria e revelação, espírito de sabedoria e revelação, para que eles possam e nós possamos entender o nosso chamado, para que estamos aqui, o que o Senhor planejou e projetou para nós, como podemos abençoar a vida de outras pessoas, como podemos emanar esse amor que foi derramado em nossos corações e que agora nós precisamos alcançar a outros com esse amor, amar as pessoas como o Senhor nos amou, de forma incondicional, alcançar vidas para que eles possam também ser revelado a tua grandeza, ser revelado o teu amor, alcançar aquilo que o Senhor tem planejado, que cada um de nós possamos alcançar a grandeza do teu poder, mas sermos empoderados para destruir as obras do mal, assim como o Senhor Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para expulsar serpentes e escorpiões e destruir toda a obra do mal. Toda a obra do mal seja destruída agora, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, levar o ID, levar essa palavra com ousadia, mas crer naquilo que o Senhor falou, porque já fomos abençoados
com todo tipo de bênçãos. Tudo já está disponível. Nós só precisamos crer, nós só precisamos tomar posse. E quantas vezes, Pai, ficamos choramingando por algo que o Senhor já fez. Precisamos olhar para o sacrifício da cruz, saber que Jesus já conquistou tudo para nós e já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, nossas imperfeições, dificuldades. E agora, em Cristo, como novas criaturas, justiça de Deus em Cristo, em Ti, Jesus, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu por nós. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Eu declaro vitória na sua vida, eu declaro bênçãos, eu declaro portas abertas, mas eu declaro principalmente que você seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para você entender por que você está aqui na terra, por que você nasceu, o que Deus quer de você, porque enquanto você começa a fazer a vontade de Deus, Ele vai fazer a vontade dele na sua vida. Um beijo no seu coração. E se você puder, deixa o seu like, compartilha, comenta aí nos comentários se essa palavra está abençoando a sua vida. Digita aí: eu vou cumprir o meu propósito em Deus. Amém?